Mas antes de nós começarmos, vamos abrir a palavra de Deus, mas vamos falar com o Papai do Céu. But before we even start, before we even open the Word of God, let's pray. Senhor Jeová, nosso Deus, Our Father, abra os nossos corações através do Seu Santo Espírito para ouvirmos a Tua palavra. open our heart through your Holy Spirit so that we can hear your Word. Dá-nos a sabedoria para compreendermos a Tua palavra e ficar gravada a Tua palavra em nossos corações. Give us wisdom to understand your Word and keep it in our hearts. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar e rogamos a Tua presença em nossos corações. Thank you, Lord, for your presence in this place, and we plead for your presence in our hearts. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. In Jesus Christ, amen. Mateus capítulo 14, versos 26. Matthew chapter 14, verses 26. Matthew 14, verses 26. E 27. Verses 26 to 27. Matthew 14, 26 to 27. Are we there? Okay, I'll read. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. 27. But straight away Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. O texto bíblico que nós acabamos de ler narra-nos a história do discípulo no barco enquanto Jesus estava distante do barco na beira. The verse that we just read, it narrates about the disciples when they were on the boat while Christ was still by the seaside. Okay. Então Jesus, quando viu que o barco estava distante do discípulo, sendo ele o criador do universo, a água, que é o líquido, para ele como se fosse uma substância física, e começou a caminhar por cima das águas. So when Christ saw that the boat was a little bit far with the disciples, and for him a water on the sea in a liquid state is just as a solid state for him, so that he can walk over the water. Enquanto Deus em forma humana caminhava sobre as águas, os discípulos tremeram pensando que é um fantasma. So while Christ in a human form was walking on the water, the disciples were trembling. They thought that it was a ghost. E a Bíblia diz que eles tremeram. And the Bible says that they feared. E gritaram, estavam a chorar. And they cried out Com medo. with fear. É só para dizer que esse texto nos indica que mesmo na época de Jesus e antes da época de Jesus, o povo já acreditava no espiritismo. This text, it makes us understand that even in the time of Christ, or even before the time of Christ, people already believed about spiritism. O espiritismo é tão antigo quanto o ser humano é antigo. Spiritism is that old as human being existed. Nós não podemos falar do espiritismo moderno sem primeiro darmos a introdução do espiritismo antigo. We cannot talk about modern spiritism without talking about the ancient spiritism. O espiritismo antigo diz-nos a história, para todos os cientistas concordam que não podemos falar da antiguidade sem falarmos do povo que viveu antes na Mesopotâmia. About spiritism, science even proves that we cannot talk about the modern things without talking about the ancient things. Não podemos falar da antiguidade sem mencionarmos o povo que viveu antes de nós, chamados os que viviam na Mesopotâmia. We can't talk about ancient things without mention about the people that lived before. Este povo que vivia na Mesopotâmia é um local, antes eram nômadas. Eles deslocavam de um local para outro à procura de melhores condições de vida. These people that lived in Mesopotamia, they used to go from place to place. They used to travel from place to place. E quando encontraram espaço Mesopotâmia, quer dizer a beira do rio, onde tinha muita água e a terra também era fértil,
eles fixaram as suas residências lá. So when they found a place in Mesopotamia, and a place beside the river, so they settled themselves there. Então, esse povo diz-nos que dividiu-se em vários países. Eles espalharam-se, mas começaram lá, a base. So these people, they based themselves in that place, by they spread out into many different countries. E eles acreditavam, por causa dos desastres, por causa da falta de chuva e desastres naturais, eles procuravam soluções. So they believe that because of natural calamities, they tried to find solutions of their problems. E também, como eles sentiam a dor da morte de alguém que morria, eles procuravam soluções para como se comunicar com aqueles que já se foram. And also because they felt because of losing someone who has died, they found means to communicate themselves with those people who are already dead. Então, eles procuraram essas coisas nos deuses. Procuraram saber que afinal existem deuses e começaram a adorar vários deuses. So they start looking these things in gods. They discover that there are gods who can make this happen for them. So they start seeking these gods. Então, os deuses, os espíritos começaram a manifestar-se a eles e a se comunicar por causa das pessoas que morriam. Eles apareciam e procuravam comunicar-se com os vivos. So these gods, they served, they made this happen to them. They made possible for them to communicate to those people who were dead. Mas nós, como cristãos, nós acreditamos que o espiritismo começou com o pai da mentira no jardim do Éden. But as Christians, we believe that Spiritism started with the father of liar in the Garden of Eden. Quando lermos Gênesis capítulo 2, versos 15 até 17, Deus fala para o homem: no dia que tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. So when we read in Genesis 2 verses 15, the Bible tells us, or God says to Adam and Eve, that the day that you eat from the fruit, you surely die. Mas Satanás apareceu a Eva dizendo: certamente não morrerás. But Satan came to Eve and said, you surely not die. Sabias que existem mais de 50 bilhões de anjos caídos? Did you know that there are more than 50 billion fallen angels? Desses 50 bilhões de anjos caídos, eles estão divididos em 3 grandes grupos. So these more than 50 billion fallen angels, they are divided into 3 major groups. Cabeçado por Lúcifer. It's headed or led by Lucifer. E eu vou falar do primeiro grupo desses anjos, qual é a função deles. And I'm going to talk about the first group of these fallen angels. What are their functions? É só para dizer que quando eu cresci, eu era rodeado por mais de 34 anjos. So just to tell you guys that when I was growing up, I was surrounded by more than 34 angels, fallen angels. Eu se comunicava com eles e eles se comunicavam comigo de várias formas. I could communicate with them and them with me in different ways. Então eu aprendi a realizar as funções dele, tanto do primeiro grupo, do segundo e do terceiro grupo. So I learned how to do what they do either from the first, second and the third group. E eu vou explicar aquilo que eu testemunhei com meus próprios olhos e ouvi com meus próprios ouvidos. And I'll testify here what I've seen with my own eyes and heard with my own ears. A melhor forma de cancerar ou de escravizar, de cuidar da mente do ser humano, é saber as suas tradições. The main way to enslave the human mind is know their traditions. E a forma de como controlar a mente humana é saber o que come, o que bebe, o que veste e quais são as suas ideias. And one of the ways to control the human mind is by knowing what they see, what they hear,
what they were and their ideas. Ok. É só para dizer para o nosso irmão pregador de ontem, o indiano, Robin. a Robin. Eu conheci a Índia, eu fui lá 2 vezes e lá onde eu aprendi que a Índia atualmente é a base, é o país máximo, número 1 da magia, quando se trata da magia negra. Just to tell our brother Ronald, who preached yesterday, that I went to India twice, and just to tell that recently India is the most dominant country with the black magic. O povo do meu país, generais, comissários, até ministros e governadores, quando eles querem ter poder, eles viajam para a Índia. People in my country, generals, commissaries, and other big people, when they want to have more power, they travel all the way from Angola to India. É lá onde eles recebem o poder, porque quando eles chegarem em Angola, não terá alguém a não ser os reis para subir por cima deles. So that's where they go and get this power, so that when they come back to Angola, there's no one who can be above them aside of the kings. E Vaticano é a sede da magia branca. And the Vatican it's the É a sede. a headquarters. Thank you so much. The Vatican is the headquarters of the white magic. Tive o privilégio de chegar lá, de viajar para o Vaticano também 2 vezes. I also had the privilege to travel to the Vatican twice. É só para confirmar o que está escrito na Bíblia, no Apocalipse. Quando eu tinha chegado lá, tínhamos, enquanto os espíritos e os sacerdotes me dirigiam, Just to confirm what's written in Revelations, that when I arrived there, while the priests they lead me, chegamos numa sala, corredor, onde as portas eram de dragão de ouro, as pegas das portas eram de dragão de ouro. So we will walk on a hallway, and there are doors beside where the door it's a golden dragon. E chegamos Yes. num local onde tinha um pequeno quintal e lá tinha várias portas, mas tem uma porta principal que estava escrito lugar especificamente para Lúcifer. So we came to a place where there was a room where it was written a place specifically for Satan. E lá tinha um dragão de ouro grande. And there was a big or a giant golden dragon, Que representa, está a dizer que aqui é o local onde Satanás habita. which says that this is the place where Satan abides. Mas vamos falar agora do espiritismo. Vamos regressar para o nosso tema, o espiritismo. So let's go back to our theme of today, which is Spiritism. A Bíblia fala também do espiritismo. Podemos encontrar isso em 1 de Samuel, capítulo 28, versos 1 a 27. The Bible also talks about Spiritism, and we can find this in the book of 1 Samuel 28. Vamos ler? Não é para ler. 28, 28, versos 3 ao último versículo. verses 3 and the last verse. Ali diz-nos que o versículo 3 fala-nos de que Samuel já tinha morto e o povo já tinha enterrado ele na terra dele. Verse 3 says that Prophet Samuel was already dead, and he was already buried in his homeland. Mas nos versículos a seguir, vamos encontrar que o rei Saul queria se comunicar com o profeta Samuel. And the succeeding verses, we find that King Saul, he wanted to communicate with Samuel. Ele procurou se comunicar com Deus de várias formas, de todos os meios que era possível para se comunicar com Deus, mas Deus não lhe respondeu. So he tried to communicate himself with God. He tried all the possible means to communicate with God, but God was not responding to him.
Então ele foi pedir consulta naquilo que Deus tinha proibido através do profeta Moisés, que nunca consultem aos adivinhos. So he went to seek out a mean which Christ has prohibited through Moses, that you should never consult a guesser. Mas ele disse, olha, eu quero me comunicar com uma medium. Quero me comunicar com aquela pessoa que se comunica com os espíritos, porque eu preciso falar com Samuel. So, but he said, I want to communicate, I want to meet a medium. I want a way to communicate myself with Samuel. Então, os servos disseram, olha, há uma senhora lá no Endor, no monte do Endor, na montanha de Endor. So the servants told him that there is a woman at the Mount Endor. Aquela senhora de Endor, estou a lembrar que essa montanha de Endor, este nome, é muito reconhecido quando se trata da magia negra. So it's just to emphasize that this Mount Endor, it's very known when we talk about black magic. Para aqueles que antes de se converter assistiram aos filmes como O Senhor dos Anéis, você vai encontrar a homenagem a este monte, a homenagem aos feiticeiros da Endor. So for those who have watched this movie, Lord of the Rings, you will see that they mention about they homenage or they mention about this Mount Endor. Então, só para dizer que a magia está tão próximo de nós, é tão antigo e também tão moderno ao mesmo tempo. So it's just to tell that magic is too close to us. It's so ancient and modern at the same time. Ali, quando o rei Saul chegou, ele disse, olha, eu preciso falar com o profeta Samuel. Por favor, eu preciso falar com ele. Pode falar com os espíritos? So when King Saul arrived there, he tells the women that I would like to talk to Prophet Samuel. Could you communicate? Could you make a way for me to communicate with him? A Bíblia diz-nos que a senhora invocou o espírito e Samuel apareceu para falar com o rei Saul. So the Bible says that the women invocated the spirits and Samuel came and spoke to Saul. A Bíblia é bem clara em dizer, se nós lermos, está mesmo assim escrito, e Samuel disse a Saul, por que me despertas? So the Bible is clear. If you go there and read, you will clearly find the Bible saying that Samuel spoke to Saul and say, why do you disturb me? E o profeta Samuel, de acordo com a Bíblia, fala coisas que deveriam acontecer com o próprio Saul no dia seguinte. E aconteceu. So then the Bible says that Samuel tells things that are about to happen or will happen on the next day against Saul, and it really did happen. É só para dizer que a Bíblia menciona e a Bíblia respeita a existência do espiritismo. Crer ou não, isso são factos reais. So just to tell you that the Bible mentions and the Bible testifies about the existence of the spiritism. Believe you or not, those are real facts. Mas agora posso fazer pergunta na igreja. Será que aquele que falou com Saul é mesmo o profeta Samuel? Now let me ask the church. You think that the one that spoke to Saul, it's really Prophet Samuel? Mas a Bíblia diz que é o profeta Samuel que falou com o rei Saul. But the Bible says that it's Prophet Samuel that spoke to King Saul. É assim que a Bíblia diz. That's how the Bible says. Se ler, vai encontrar que o profeta Samuel falou com o rei Saul. If you read, you will see that the Bible clearly says that the prophet Samuel spoke to King Saul. E também nós encontramos no Novo Testamento, vamos falar de alguém que dividiu o tempo. A ciência, os cientistas, os historiadores admitem, até os filósofos que não acreditam em Deus admitem. So if we go to the New Testament, we also find people, and the scientists back up that they divide time. O tempo está dividido antes e depois de Cristo. The time is divided before and after Christ. E todo mundo concorda com isso. And everyone agrees with that.
Ateus, não ateus, crentes, não crentes, se concordam com a divisão da história antes e depois de Cristo. Believers, non-believers, all believe. Again? Ateus, não ateus. Ok, ateus e não ateus, Ok. é o que são crentes, acreditam que a divisão está dividida em... Okay, believers and non-believers, they do believe that the time is divided in two, right? Então, é só para dizer que na época de Jesus, você encontra essa experiência que Jesus mesmo menciona, a parábola de rico e Lázaro em Lucas capítulo 16. So the parable in the Bible in Luke chapter 16, it speaks about Lazarus And the rich man. and the rich man, right? The rich man. Lá também menciona, fala-se da teoria da imortalidade da alma ou do espiritismo. There also speaks about the theory of immortality and spiritism. Para os que acreditam no espiritismo, na encarnação, eles usam essas palavras de Jesus para certificar as suas crenças. For those who believe in spiritism and incarnation, they use these words to certify their beliefs. Porque saiu da boca de Jesus, foi Jesus quem pronunciou aquela parábola. Está escrito ou não está escrito assim? Because the parable comes from the mouth of Christ, and they get that to support their theories. But is it written or it's not written? Está escrito lá ou não está escrito? Is it written or it's not written? Então agora, como é que nós vamos agora procurar descodificar isso? So how can we decodify this? Deus respeita e conhece a existência de Satanás e os seus anjos e as suas funções. God respect and acknowledge the existence of Satan and his fallen angels and their functions. No grande conflito entre o bem e o mal, o conflito é jurídico. In the great controversy between good and evil, the controversy is juridical. Deus usa meios e métodos para convencer a mente humana. Christ uses means and methods to convince the human mind. Satanás, por outro lado, também usa meios e métodos para conseguir a mente humana. Satan, on the other hand, he uses also means and methods to convince the human mind. Ok, dentre todos esses anjos, a divisão em 3 grupos, eu vou falar do primeiro grupo chamado anjos familiares, ou anjos espíritos amigos. So in these 3 groups, I'll be focusing on the first group, which are called familiar spirits. Esses espíritos, eles têm a capacidade e a função dele se encarnar, se personificar na imagem e semelhança de tudo que já teve em vida, mas já não existe. So these familiar spirits, they have the capacity of personify themselves, incarnate to people or something that is not life anymore. E eles agem de acordo à realidade, a teoria e a mente de cada povo, cada um no seu devido lugar ou espaço geográfico. They act according to the mentality, the behavior, the culture of a certain group or people in a certain community, country. Eu me lembro ainda quando pequeno, a minha avó era encantadora como aquela senhora de Indor. I remember when I was still young, my grandmother, she was an enchanter, just like that woman at Mount Edor. E lá aparecia pessoas que tinham problemas espirituais para procurar de solução dos seus problemas espirituais. And people who had spiritual problems, they used to come and seek for my grandmother to find solution for their spiritual problems. Eu não sei se aqui também tem esse problemas de espíritos familiares que vão perseguindo, vão se manifestando nos membros da família de geração a geração. I don't know if here in the Philippines you also have this problem of spiritual familiar spirits where they pass from generation to generation. They personalize themselves from people who are already dead. E também há um termo que nós chamamos lá em português, nós chamamos santos. Santos são espíritos que vão se manifestando
na vida do membro da família. Quando a pessoa morre, esse mesmo espírito ataca a outra pessoa. So back home we also have that saying. We call them saints. Saints are spirits that incarnate on people who are no longer alive, so that they take the form of that person in a certain family. Eu queria dizer que a pessoa, quando a pessoa que tem aquele espírito familiar, o santo, morre, aquele espírito pula para uma outra pessoa e vai perseguindo essa pessoa. Okay, so when the person who has that saint, that familiar spirit dies, that spirit goes to another person in the family and it runs in the family. Será que aqui vocês nunca ouviram falar de pessoas que ele está a ver coisas, está na mente, ele está a ver coisas, mas outras pessoas não conseguem ver? Here, have you heard about people who can see things? They certify that they are seeing things, but other people around cannot see it. E eles vão ficando perturbados. A vida dela, tanto na escola, em qualquer lugar, é uma pessoa que torna-se anormal. And they become troubled about that. Their life is no longer normal. In school, at work, their life are not normal anymore. A minha avó, quando recebia esse tipo de pessoa que dizia, olha, eu estou a receber na minha casa, alguém está perturbado, ou casa fantasma, ou casa assombrada. So, when my grandmother receives someone who says that my house has ghost, Ok, está a ser perseguido por um espírito familiar, ou por dono da casa que já morreu, ou por alguém que vivia naquela casa, ou por um membro da família que já morreu, mas continua a aparecer, a falar com ele. someone in my family is being followed by a spirit of maybe the owner of the house who is dead, or someone in the family who has died already. So they come to his grandmother and explain about that. Mas o espírito, antes mesmo da pessoa chegar com um problema e expor os problemas, há um espírito familiar que vem anunciar ao meu avô, dizendo, olha, virá alguém e ele dá todos os detalhes, todas as informações dessa pessoa. So even before that person reaches his grandfather's house, a familiar spirit approaches him and tells him about the problem that person is bringing to him, so that he can guess already prior hand is going to tell the person what brings her to him. Antes mesmo da pessoa chegar, a minha avó já tinha todas as informações daquela pessoa, porque o anjo já tinha lhe informado. So even before the person arrives, his grandmother already has the information of that person, because the angel already told her about what she's coming here for. Por isso que é chamado de medium ou canais, que liga entre os vivos e os mortos. That's why they are called medium, or channels that connect the dead and those who are alive. Eles são os meios de comunicação. Quando o ser humano quer se comunicar ou tem saudade de alguém que já morreu, então ele se aparece, ele se comunica. O medium se comunica com o espírito aparece e ele se comunica. So those are the means of communication between these two worlds, the dead and the living world, so that they can facilitate communication between the two worlds. E uma das cenas que eu acompanhei com meus próprios olhos, da manipulação da função dos anjos caídos, que fazem parte dos espíritos familiares. One of the things that I saw with my own eyes, the manipulation of the fallen angels. Eles pegavam, imaginemos que a minha avó, porventura, ele era uma pessoa rica, tinha fazendas, e comprava a pessoa nas famílias menos ricas ou pobres. So my grandfather, he had a farm, he was rich, and he used to buy children or people from the poor people. E eles pegavam essas famílias, essas pessoas levavam para trabalhar nas fazendas. And they get these people that they buy, they take them to work in their farm. E essas pessoas, primeiro, os espíritos trabalhavam na mente ou na visão de todos que tivessem presente lá, manipular a visão de todos os presentes,
tanto familiar, amigos, não importa se eles eram crentes ou não, manipulava a visão e eles viam, pegavam no animal ou qualquer tipo de objeto, independentemente das circunstâncias. So that when that person leaves that place, the fallen angels come and manipulate the vision of everyone around there, either believers or non-believers, families and friends. And they get an animal and sacrifice the animal so that the people think that that person has died. Então todo mundo vai observar o objeto ou o animal como se fosse a pessoa morta. So everyone will see that object or that animal as their relative who has died. Enquanto a pessoa está em outro lugar, mas o que eles estão a enterrar é um animal ou um objeto. So while that person is alive in somewhere else, the family here is burying an animal. E eles vão pegar essa pessoa, vão trabalhar na mente dele através do hipnotismo mental, trabalham na mente, os espíritos vão ajudar a trabalhar na mente dessa pessoa para que ele esqueça de onde saiu, esqueça quem ele é. So where this person goes, they're going to work in his mind or her mind through hypnotism. So and the angels work. It's like they clear their mind and make that person, unaware or forget about her past life. E é só para dizer que estava a ser preparado para ser um escritor de renome no nosso mundo. So just to say that I was being prepared to become a famous writer in my country. Agora, quando nós falamos da magia, do espiritismo moderno, So when we talk about the modern spiritism, devemos contar e recitar os nomes, as pessoas, os renomes ou pessoas renomados que fazem parte dessa sociedade secreta. so there is a need to tell or to mention the name, the most famous name of those people who are part of this secret society. É só para dizer que o mesmo espiritismo estão a atacar as nossas famílias. Just to mention that even spiritism, they're attacking our own families. Podemos falar do Eliphas Levi, We can talk about Eliphas Levi. é um dos satanistas do século XIX que escreveu mais de 20 livros de magia e ocultismo. Is one of the Satanists from century 19th that wrote more than 20 books about spiritism. Como adventista do sétimo dia, eu sei que o adventismo nesses últimos dias está a ser dividido em dois grandes grupos. As Seventh Adventists, we know that the Adventism is being divided in two major groups in our day. Vou certificar de uma coisa, de um movimento. O movimento dessa igreja foi profetizado. E além disso também, os satanistas sabiam do surgimento deste movimento. I'll talk about a movement that was prophesied, and even the Satanists also, they knew about this movement Como nunca antes. as never before. Eles também prepararam-se. Eles sabiam que nessa data de 1800 a 1899 deveria acontecer alguma coisa extraordinária. They also got ready and knew that from 1880 to 1875, right? Okay. Sobre 1800 Okay. até 1899. So from 800 to 1899, Ok. Eles também sabiam, porque eles também estudavam a profecia de 2300 tardes e manhãs. because they also studied about the prophets of the 2300 morning and night, right, and days. Eles sabiam que também deveria terminar naquela época, em um dos dias devia terminar ou devia acontecer algo extraordinário. So they also knew that it will end in the same day or in one of those days in that year when this prophecy was going to be fulfilled. Assim como Deus chamou alguns homens
para anunciar que Jesus sairia do lugar santo para o lugar santíssimo, just like God called some men to proclaim that Christ will be leaving from the holy place to the most holy place, também, e Satanás, depois de muito tempo, as pessoas começaram a rejeitar, até que Deus achou uma menina chamada Ellen Gold. people were rejecting the message until God has found a young girl whose name was Ellen Gold. O que a Helena Harmony escreveu? What did Ellen Harmon wrote? Deus revelou a ela o que aconteceu na data de 1844. So God revealed to her what will happen in the year of 1844. Chamou esta mulher para escrever e preparar um povo para receber a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus So he Cristo. called this young lady to come and write to prepare the people about the coming of Christ. E eu lembre-se que eu fui educado para odiar o que são os adventistas do sétimo dia. Now remember that I was educated to hate those who are called the Seventh-day Adventists. Mas não estou a falar adventistas nominais. Eu estou a falar adventistas do sétimo dia. I'm not talking about those who call themselves Adventists. No, I'm talking about the Seventh-day Adventists. Aqueles que têm uma relação pessoal com Deus, com Jesus Cristo. Those who have a personal relationship with God, with Christ. Eles eram adventistas do sétimo dia durante a semana. Todos os dias eles viviam como adventistas do sétimo dia. They were Seventh-day Adventists 24/7. Então, eles me falaram para não se comunicar com eles. So I was forbidden to communicate myself with those. Fui instruído para chamá-los de feiticeiros. I was instructed to call them as witch. Sabia que quando um adventista do sétimo dia consagrado a Deus, a mente dele está Jesus, e quando se encontra com alguém, eles podem falar de muitas coisas, mas o foco dele vai falar de Jesus nessa pessoa. So you know that someone who's a real Seventh-day Adventist and filled by the Holy Spirit, when he meets someone else, he may talk about a lot of things, but at the end, the focus is to talk about Jesus Christ. Eles não podem viver sem falar de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. They cannot live without talking about Christ as their personal Savior. Então esse tipo de pessoa era perigoso para falar com eles. So these people were dangerous for me to talk to them. Ok, mas estamos a falar da profetisa Ellen White. All right, so we are talking about the prophetess Ellen G. White. Observa que é também nesse período de 1800. So observe that it's at the same period of 1800. E observa os nomes que eu vou citar aqui, são renomes conhecidos no mundo satânico e nós líamos os livros deles. Now take note of the names that I'm going to mention are well-known names in the spiritual world and we all read their books. Eliphas Levi Eliphas Levi também foi nesta época de 1800. and also appeared in this period of 1800. Vocês já ouviram falar do famoso design que ele fez, ou do famoso Baphomet, o desenho de Baphomet? Have you heard about the anime Baphomet? Baphomet. Yes. É Yes. muito conhecido no mundo, até os ocultistas falam, cabeça de bode. Is well known in the world, and even the occultists they talk about it. They call it the head of body. Bode. Bull, the head of bull. Yeah. No. Bull. Yeah, bull. Yeah, the head of bull. Bode. Yes, bull. Yes. Ele é muito famoso por fazer aquele desenho e é muito honrado. Não existe nenhuma sociedade secreta satânica em que nas suas cerimônias não faltam de fazer aquele desenho para os iniciados ficarem lá sentados ou em pé. It's a very known writer, and what he came up with, it's very used in a occultist society. When they want to initiate newcomers, they have to draw that the head of bull
in their ceremony to welcome the newcomers. Aleister Crowley ou Alejandra, também Crowley é britânico conhecido hoje como o pai do satanismo moderno. Aleister Crowley is a British man known as the father of Satanism, Moderno. modern Satanism, Considerado como o pai do satanismo moderno. known as the father of the modern Satanism. E esse também foi considerado como o profeta daquele que há de vir. And he was also considered as the prophet of the one who is to come. Maitreya. Já ouviram falar, parece, de Maitreya? Maitreya. Maitreya. Have you heard about him? É a encarnação, é a falsificação da segunda vinda de Jesus Cristo. It's the incarnation or the falsification of the coming of Christ. Este homem, Aleister Crowley, é o profeta que escreveu vários livros e também criou revoluções para todas as sociedades satânicas de como manter a sociedade líquida. So this man, Crowley, he was a prophet and he wrote a lot of books about the revolution on how to maintain the secret societies. E como controlar a mente das pessoas da sociedade líquida. Oh, and how to control the mind of people in a liquid society. Pessoas indecisas. People who are undecided. Você vai encontrar isso no livro de forma mais detalhada, quais são essas revoluções que ele descreve para contrapor aquilo que Ellen White escreveu. So in my book you're going to find it with more details what things he wrote to contradict what Ellen G. White wrote. E também fala-se da família Fox, das irmãs Foxes. And also known, we also talk about the Fox sisters, a family Fox. Você encontra nos escritos de Ellen White, ela também é mencionada dessas famílias, a família Fox e as batidas nas paredes. So in the books of Ellen G. White, you also find about these Fox sisters and the beating on the walls. E em homenagem à família Fox, você vai encontrar canais, ok? Canais cinematográficos nos Estados Unidos ou canais mesmo lá nas nossas antenas que homenageia a família Fox no mundo do espiritismo. And to homenage them, you're going to find programs that they talk about them and they celebrate them and homenage them. Não podemos esquecer de mencionarmos o Alberto Pike. We cannot forget to mention about Albert Pike. Albert Pike, ele fazia parte de uma outra ordem, mas quando ele entrou na ordem dos maçons, He was part of another society, but when he came to the order of the Masons, ele tornou-se dos satanistas modelo e também uma das referências do mundo da maçonaria. he became a role modern in the Mason world, Freemason way, and he became also Considerado o pai da maçonaria moderna. okay. He was also considered the father of the modern Freemason. Yes, thank Ele you. escreveu livro muito conhecido que é chamado O Livro ou a Bíblia da Maçonaria. He wrote a book which is known as the book of or the Bible of the Freemason, Chamado Dogmas e Morais, ou Morais e Dogmas. known as Moral and Dogmas. Lembrando que a maçonaria ou Freemason é uma sociedade secreta que faz parte do mundo satânico. Just to say that the Freemason is a secret society that is part of the satanistic world. Nas Satanic world. reuniões internacionais, eu tive o privilégio de conhecer muitos desses membros. In the international meetings, I had the privilege to know most of these people. E eles também bebiam sangue, que eram sacrificados, sangue de criança, participavam, eles também bebiam.
And they used to sacrifice child, and they drink, or they used to drink the blood of those child who are being sacrificed on these international meetings. E não podemos nos esquecer de falarmos de Charles Roberto Darwin. And then we cannot forget to talk about Charles Darwin. São três personagens muito importantes que nós não devemos esquecer. Charles Darwin, que trouxe a teoria da evolução. We cannot forget three main characters. Which one? And the first one is Charles Darwin, who brought about the evolution. Yes. E lembre que a Ellen White, ele tinha que trazer a teoria do criacionismo. And Ellen G. White had to bring the theory of Christianism. Não, criacionismo. Creation, yes, creation. Ok. Oh, sorry. Então, ela tem que ser oposto. Ele traz a teoria da evolução e Deus traz, através dessa mulher, traz a teoria da criação. So, when Ellen G. White brings the theory of creation, he has to bring the opposite of that and comes up with the evolution. E lembrem só também da teoria das mesas dançantes ou mesas falantes. You also remember the theory of dancing tables or talkative tables. Essa é uma teoria que abrangiu todo o Oeste e também afetou o mundo todo. This is a theory that took place in all East and all over the world. E fez com que surgisse e criasse a teoria de forma prática do espiritismo moderno. And through that, it was possible to create the practical theory of modern spiritism. É lá onde surgiu o Franz Anton Mesmer. It's there where came out Franz Anton Mesmer. O Mesmer, conhecido como o pai do espiritismo moderno, Mesmer, known as the father of the modern spiritism, ou não, considerado como o pai do hipnotismo. Esse é o pai do hipnotismo. known as the father of the hypnotism. Ele pegou a magia, pegou a magia negra e misturou com a ciência. So he got dark magic and mixed it with science. Para quem é estudante da psicologia, o hipnotismo que se aprende lá na ciência da psicologia, So for those who study psychology, the hypnotism that you learn there in the science, só que os cristãos, na sua maioria, não aceitam quando chega aquela disciplina do hipnotismo. so it mentions that most of the time Christians, they do not accept when they reach to the subject of spiritism. They drop out of that class. Porque antes nós não tínhamos, eles não tinham aquele da injeção, como é? Before they do not give injection. Aquela injeção para você Injection for you to to sleep. for you to sleep. An anesthesia. Anesthesia. Antes da invenção da anestesia, eles usavam o hipnotismo para adormecer uma pessoa, mas a pessoa, o médico tinha que saber o código para depois tornar a pessoa em vida. So before the invention of the anesthesia, they used to use hypnotism to make people sleep, but the doctor needs to have the code to wake up that person. Porque se o médico ou o psicólogo utilizar a magia e a ciência e a pessoa adormecer e ele esquecer o código, a pessoa dorme para sempre, morre. Because if the doctor or the psychologist use the hypnotism to the person and forgets the code, this person might sleep forever or even die. Isso até agora continua e funciona. These things, it still happen until now, and it works. E também vamos falar de Allan Kardec. And also there's the other one whose name is Allan Kardec. Ele também nasceu nesse mesmo período. He came out, or was also raised or born in that period. É considerado o pai do espiritismo moderno. Is the one considered as the father of the modern spiritism. Não podemos falar do espiritismo sem mencionar este nome. We can't talk about spiritism without mentioning this name. Mas por que que Satanás levantou também profetas?
But why did Satan also raise the prophets? Porque ele sabia que o tempo dele está mais próximo do que quando nós imaginamos. Because he knew that his time was closer than we ever imagined. E ele sabia que a melhor forma de manter o povo é torná-los adormecer. And he knew that the way to keep people on his side is by keeping them asleep. Observa que o texto que nós começamos é que os discípulos temeram, tinham medo e começaram a gritar porque estavam vendo que Jesus era fantasma. Now remember that the text that we start with, it says that the disciples were afraid and they cried out because they thought that Christ was a ghost. Nós aprendemos que a melhor forma de dominar a mente do ser humano é mantê-las em ter medo. And we know that the best way to dominate the human mind is by imputing them fear. O medo é o inimigo da fé. Fear is the enemy of faith. O nosso irmão acabou de falar da fé. Our brother just spoke about faith. Agora vamos falar do maior inimigo da fé. Now let's talk about the greatest enemy of faith. Se você ler o meu livro, vai encontrar lá que os espíritos me ensinaram que a melhor forma de manter cativo a mente humana é mantê-las em medo das suas tradições. So if you read my book, you will see that the best way of keep the human or cultivate the human mind is through their cultures. No meu país, é impossível, nós aqui admiramos, eu e meu irmão Logan, que aqui nas Filipinas as pessoas constroem próximo do cemitério. So me and my brother Logan, we admire that here in the Philippines, people can easily build beside cemeteries. E as pessoas até podem comer no cemitério à vontade. And people, they can even eat inside the cemetery like nothing happened. E o meu irmão ainda disse que lá em Manila tem pessoas até que constroem e dormem no cemitério por baixo do que? Por cima da campa. And my brother Logan even mentioned that some people in Manila, they put their shelters on top of the coffin and they sleep there. The tomb, yes, thank you, tomb. Mas isso é impossível acontecer em Angola ou em África. But this is impossible to happen in Angola or in Africa. Todos os países de África que estão a parte de baixo, tanto do centro como do sul e do leste, é impossível você encontrar isso. All the countries most of the countries in Africa, in the south, east and west, it's impossible to do this, to find this. Porque nós aprendemos, os Espíritos ensinou e colocou isso na mente de todos nós, que você não pode ir num cemitério, porque lá você pode encontrar os mortos. Because the spirits put in our mind that you cannot go to the cemetery because there you're going to find the dead. Meus irmãos angolanos que estão aqui, eles confirmam que quando você estiver a passar no cemitério, próximo do cemitério, o teu coração começa a bater porque você pode se encontrar com o espírito. My Angolan brothers here, they can confirm that whenever you're passing beside the cemetery, your heart starts bumping fast because you know that I might find a dead person here. E os espíritos são especialistas em usar as crenças dos povos. And the spirit are specialists in using the beliefs of the people. E eles vão se personificar mesmo em pessoas já mortas para aparecer mesmo, para manter o medo das pessoas. And they will personify themselves to the dead people to appear to the living people. Por isso que nós chamamos lá a almas do outro mundo ou matombola. Para os nossos irmãos nós chamamos almas do outro mundo ou matombolas. That's why we there in that side we call them souls of other worlds or matombola. It's a term but we use back home. Então, na fazenda do meu avô, os que trabalhavam lá eram chamados de almas do outro mundo. So, in my recalling that what say about those people who go and work in my grandfather's farm, those people are called souls of other worlds. Para as pessoas, aquelas pessoas já estavam mortas, já foram enterrados. For their relatives, these people are already dead because they buried them. Mas para o mundo do ocultismo, eles ainda continuam a viver e trabalham lá como escravos. But for the occultism world, these people are still alive and they work there as slaves.
Por isso que todo mundo lá, quando vai em fazenda de feiticeiros, eles sabem que se aí tem almas do outro mundo, ninguém pode passar próximo daquela fazenda, vão ter que procurar outro caminho. So that's why people, when they go into a farm of a witch, they know that inside this farm there are people, or there are souls of other world. They don't go through the farm; they go other way around. E quando eu cheguei aqui também nas Filipinas, meu companheiro, nosso irmão, ele também nos falou que aqui as pessoas acreditam em árvores que se comunicam ou lá manifestam os espíritos dos antepassados. And also, when he came in the Philippines, our brother also mentioned that there are trees that manifest themselves as people, as our forefathers. Right. É só perguntar, qual é o termo da... Balite. Yes. O povo acredita nisto, que é também chamado de espiritismo. Vocês acreditam na realidade conforme é o pensamento daqui. People here also believe that because that's the reality here in the Philippines. It's also related to spiritism. E as pessoas têm medo ou não têm? And people are afraid or are not afraid? Quando você ouve que esta árvore tem os espíritos e se comunicam e aparece aquele nome que vocês citaram, a pessoa vai ter medo ou não vai ter? If you know that this tree has spirits and it can manifest, the balikta can manifest, will you be afraid or not? Afraid. Então, esta é a forma de como dominar a mente humana. So that's the way of to dominate the human mind. Mas agora vamos dentro do nosso foco também, que é o espiritismo agora dentro das nossas casas. But let's see about, let's look closely about our main focus today, which is the spiritism inside our homes. A Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 4, versos 1, diz... The Bible in 1 Corinthians 4, verses 1 says... Diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. In the last day... No, you can read. 1 Corinthians... No, Timothy. Oh, 1 Timothy. Yeah. Verse 4:1. Okay, 1 Timothy 4:1 says that now the Spirit speaks expressly that in the later times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Anton LaVey, o primeiro no mundo a trazer a igreja satânica ao vivo lá nos Estados Unidos. So, the first one to bring the Satanic Society in the United States, Satanic Church in the United States, Anton LaVey, ele disse, he says, antigamente nós tínhamos dificuldade de como levar o satanismo, o espiritismo dentro dos crentes. Before we had challenges, difficulties on how to bring Satanism in the Christian home. E eu me lembro, ele estava a mencionar que eu também trabalhei, eu era um canal para se comunicar, era um canal para entrar na casa dessas pessoas, utilizando o conhecimento que eu aprendi com os espíritos. And it was mentioned that he was also a mean that they used to enter into the Christian home. Mas agora, o Anton LaVey, você pode pesquisar isso, vai encontrar o vídeo, ele diz assim, nós agora, dentro das suas igrejas, durante a semana, o povo só espera ouvir um sermão ao público, um sermão durante a semana, só uma vez ou duas vezes, em que o pregador prega para eles acerca da palavra. If you search about Anton LaVey, in one of his videos says that lately people only expect to hear 1 or 2 sermons per week, where the speaker comes and tell them about the word of God. Mas agora nós criamos um objeto que pode falar para eles. Nós criamos um objeto chamado televisão, que é para chamar a atenção deles e trazer a nossa doutrina demoníaca nas suas casas e nas suas mentes. But now we created an object which is called television
to bring in their homes the doctrines we want to share to them. O espiritismo está agora dentro das nossas casas. Spiritism is now inside our homes. E eu fui criado para ser um escritor. I was raised to be a writer. E lembra que o escritor ele tem o poder de escrever um livro que fala de novela, que fala de filmes, que fala de desenhos animados. And remember that a writer has the ability to write about novels, about movies, and about animes. Então os atores, que também são a gente, recebem a orientação de quem escreve a história e eles interpretam. E se tiverem dificuldade, os anjos personificam e usam essas pessoas para realizar a atividade que eles pretendem fazer. And the authors, which are also angels, right? They receive the instructions through them, and they write what it's being instructed to them. And if they have difficulties in writing them, the angels, they take possess of them so that they can be able to write those books and novels and animes. Agora, hoje, também, nós temos o elemento mais perigoso do que uma bomba atômica. Now today we have the most dangerous element. It's more dangerous than atomic bomb. Este elemento é um elemento hipnótico e também é um elemento, se nós não tratarmos bem, está o espiritismo dentro dele. This element, it also serves as hypnotism, or it also serves as or we can also find spiritism through it. As nossas crianças, nós aprendemos lá que a melhor forma de destruir a igreja no futuro é destruir as mentes das crianças hoje. He said that he also learned there that the best way to destroy the church, it's through the young children. Se a criança de hoje é o adulto da manhã. The child of today is the adult of tomorrow. E a igreja é constituída por jovens, é constituída por famílias. And the church is made up mostly of young people and families. Então, se nós destruirmos a mente das crianças hoje através do espiritismo, eles serão destruídos no futuro. So if we destroy today the mind of the young ones through spiritism, then the future is certainly going to be destroyed. Mas agora o texto diz que Jesus apareceu e disse: não temam, eu sou Jesus, não temam. But the text tells that Christ appeared and said, "Fear not, I am Christ. Fear not." O único remédio para o espiritismo, o que está para acontecer, é ainda pior do que hoje, do que nós estamos a ver hoje. Mas o único remédio é Jesus. For something that is going to happen soon, it's worse than what we are seeing today. But the remedy, the solution for it is Jesus Christ. O espiritismo, nós esperamos que as coisas vão aparecer de um dia para outro. O espiritismo vai se tornar cada vez mais forte e mais destrutivo do que nunca. We expect things to happen from one day to another, but spiritism, it's going to become stronger more than ever. E a melhor forma, eles estão a usar atualmente o que nós fazíamos ontem, agora as coisas estão mais sofisticadas. Estão a utilizar homens como canal do espírito para fazer desenhos. So what it has happened before, now things are modernized. They are using men to become vessel to write novels and those animes. O desporto também como um dos meios onde está dentro dele também está o espiritismo. Even sports are one of the means for spiritism. É só para dizer que quando existe, vou dar só um pequeno exemplo. O que aconteceu na abertura dos Jogos Olímpicos. So let me give an example. França. What happened in the opening of the Olympic Games in France? Todo mundo, só que eles apareceram de forma aberta. É só dessa vez que eles apareceram de forma aberta que esse campeonato é satânico. So this is the first time that they come openly that these championship, these Olympics, these competitions are satanic. Mas vou vos contar algo que acontece por trás dessas cenas que vocês nunca viram,
e não vão ver. But let me tell you of something that happens behind the scene that you never saw and you will never see. Sempre que é um campeonato mundial que vai afetar o mundo e todo mundo vai ver, todos os participantes principais realizam um sacrifício. Every time that is going to happen, a World Cup, that all the world will see it, the main characters or main participants of these events, they have to go and do rituals. E esse ritual, eles vão pegar 3 ou 5 crianças, vão cortar as suas gargantas, vão cortar as cabeças dele e retirar o sangue, e todos os participantes terão que beber do sangue. So in this ritual, they get 5 children, they're going to cut out their throats and cut and chop their heads and spread the blood in a certain vessel, and all the participants, they have to drink of that blood. Agora, os espíritos vão abençoar eles para trazer aquele poder hipnótico. Now the spirits are going to bless them to bring out the power of hypnotism. Você sabe que a religião, ou o esporte é religião para nossos irmãos no Ocidente? Did you know that sports is a religion for our brothers in the Occident? Vou perguntar sobre nossos irmãos daqui que estavam lá na América. Basquetebol. Basquetebol é uma religião dos Estados Unidos ou não? For my brothers who are in the USA, basketball is a religion there or not for the USA citizens? Todo mundo, quando se fala de basquetebol, o país até pode parar. Pergunte para eles, se não é assim. When we talk about basketball on that side, the whole country can stop. We can ask our brothers who are coming from the other side. Isn't that true? Agora também para os nossos irmãos da Europa, o futebol é também uma religião porque leva a multidão. Now, asking for our brothers in Europe, football, or some people call it soccer, it's also a religion for them. E arrasta a multidão, aquilo também dentro dele está o espiritismo. And it carries multitude, and inside of it there's also spiritism. É espiritismo por quê? Porque aquele processo hipnótico de você, basta só você passar. Imagine que você não quer assistir, mas você senta e vê uma parte, há em si um desejo de querer continuar. It's also a spiritism. There's also hypnotism. Why? Because when you are passing by a stadium or a place where they're playing soccer, even though you don't want to watch, but just by observing a little bit, you'll have the desire to stay and watch the whole match. E se você tem dúvida, vai no Google, pesquisa só deuses da nova era ou deuses do futebol. Ou deuses do esporte. If you have doubt, go and search in Google gods of new era or gods of football or soccer. Vai encontrar mesmo assim, ídolos, ok? Ídolos do futebol, ídolos de basquetebol, ídolos. Cada modelo tem os seus ídolos. You're going to find specifically idols of football, idols of basketball, or idols of any other kind of sports. E eles vão roubar aquilo que a pessoa devia dar a Deus, eles dedicam essa energia a eles. And they will steal that thing that people would give to God. They steal that energy for themselves. Isso está dentro do espiritismo moderno. This is also inside the modern spiritism. E para a juventude, para as nossas irmãs que gostam de novela, antes de começar uma cena de novela, todos os atrizes ou atores que participam lá, o processo é o mesmo. Há um ritual em que mata-se 3 ou 4 crianças e bebe um sangue. Todos os participantes têm que beber do sangue. So for the young people, my sister especially who like novels, the actress and actors, they go through the same process of spiritism or ritualism. Before they perform their novels, they have to go, they get 3 to 4 children, they kill or chop out their heads, and they drink out the blood before they go and do or record the novels. Eu faço sempre esse desafio. Se isso que estou a dizer é mentira,
chamem eles. Eu vi com meus olhos, eu acompanhei essa cerimônia. He said, I always give this challenge. If what I'm saying isn't true, then call them, bring them to me. I've seen this with my own eyes. You can bring them to me and we talk about it. E os espíritos vão vão abençoar para criar aquele poder hipnótico na mente das pessoas. So the spirits will bless them so that they can have the hypnotism power or hypnotic power in their minds. Quando você acompanhar um capítulo, onde vai terminar te dá ansiedade de continuar no outro dia. So when you finish one chapter, then you have that anxiety to watch the second chapter. Isso vai fazer com que você torne-se dependente daquele episódio, daquela série. This makes you dependent of that series, of that episode. Isso chama-se vício mental. It's called addiction, mental addiction, Para controlar a tua mente. to control your mind. Isso chama-se espiritismo moderno. This is called modern spiritism. Para os jovens e as crianças, aqueles bonecos que se acompanha, antes também de alguém fazer o desenho, é possuído por um espírito. É possuído não só por um, é possuído por vários espíritos e ele vai descrevendo, vai escrevendo, fazendo história e depois é apresentado. So for the youth and the children, those anime that you likes to watch, the people that write them before they write, they're also possessed by many spirits that give them insight to write all those things, and then they bring out for you to read and watch. E se tivermos dúvida, vai mesmo lá pesquisar isso, principalmente para nós aqui os asiáticos. Quem fez o desenho de Naruto, que é muito famoso, e numa entrevista ele mesmo fala, eu fui possuído para me fazer aqueles desenhos. So if you have doubt, you can go and search, especially here in Asia, we watch more Naruto. You can search about the author and he says that before I write it, I am possessed by spirits and then I write them. E fizeram pergunta, você é japonês, como é que você descreveu esta história que não tem nada a ver com o Japão? And then they ask him, you are Japanese, how can you describe this story that has nothing to do with Japan? A história de poder por trás daquela história que ele conta, ele disse que ele tirou na Bíblia dos cristãos e dos judeus. He said that the story behind what he writes, he says that he emphasized that he takes from the Bible of the Christians and the Jews. E aquele animal que fica dentro da personagem principal chamado Naruto, ele diz que é Satanás, é a representação de Satanás. And it says that the animal that is inside the inside Naruto, it represents Satan. Que dá poder ao Naruto para começar a vencer os seus inimigos. That gives power to Naruto to win over his all enemies. O espiritismo está tão próximo de nós do que nós imaginamos. Spiritism is so closer to us than we imagine. Por isso que Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? That's why the Bible says that when the Son of Man will come, will he find faithfuls on the earth? Essa é a pergunta que Jesus faz para nós. Como está a nossa mente hoje? This is the question that Christ makes to us today. How is our mind today? A nossa mente não está contaminada com o vinho da Babilônia? Is our mind contaminated with the wine of Babylon? Isso faz parte do vinho da Babilônia. This is all part of the wine of Babylon. Nós precisamos pregar a mensagem dos 3 anjos. We need to preach the message of the 3 angels. A mensagem dos 3 anjos é adorai a Deus e somente a Deus. The 3 angels' message is worship the Lord and the Lord alone. Mas Satanás também via os seus profetas dizendo: não adorem a Deus, adorem a Satanás. But Satan also sends his prophets and say, do not worship God, but worship Satan. Por causa dos seus programas que nós amamos. Through or because of his programs that we love to watch. Ele disse: não ameis o mundo, nem que no mundo há. God says, do not love the world and the things that are in it.
Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Those who love the world, the love of the Father is not in them. Porque tudo que há no mundo são as concupiscências da carne e concupiscência dos olhos. Because everything that is in the world is a result of the flesh and the eyes. Isso não é de Deus, mas sim do mundo. This is not of God, but of the world. Por isso o relativismo atacou a igreja e atacou o mundo. Because relativism attacked the church and the world. A verdade absoluta que vem de Deus agora é considerado como uma verdade relativa. Now the absolute word that comes from God is now considered as the relative word. E uma das coisas mais que destrói até estar entrar dentro da igreja é o espiritismo dentro da igreja através da música. And one thing that is now entering the church is spiritism through music. A música gospel é música do mundo. A música gospel é a música que os cristãos não convertidos criaram para se adaptar ao modelo do mundo e trazendo a igreja. So the music gospel is of the world. It's the kind of music that the non-converted Christian bring to adjust themselves, to bring the world and adjust it inside the church. Mas a música que Deus pede, que adora a Deus, é a música sacra. But the music that God asks that it worship God, it's the sacred music. Vamos prestar atenção no que tipo de música adora a Deus. Toda música que eleva as nossas emoções alto, Let's pay attention to the music that worship God. All the musics that exalts ourselves or elevates ourselves, our emotions. Yes. ok. Essas músicas não pertencem a Deus. These musics do not belong to God. Mas aquela música que nos leva a refletir de forma racional, a adorar a Deus de forma racional, isso sim pertence a But the Deus. music that makes us reflect rationally, those worship God. Romanos capítulo 12, versos 1 diz que o culto a Deus deve ser um culto racional. Romans 2 verses 1. 1 says that the worship to God, it has to be a rational worship. Eu estava num encontro satânico, eu me lembro, deve ser na China ou nos Estados Unidos, onde um dos grandes satanistas falava aos líderes religiosos, de forma específica para os líderes religiosos do mundo, que vamos pegar na mente dos cristãos hoje, vamos levá-los ao culto emocional e não ao culto racional. It says that one day it was an international meeting, I think in China or United States, where the religious leader was saying that let's attack the church, right, the people through the emotional worship, not the rational worship. Então, para mais informação, você pode encontrar isso no livro. So for more information, you can find this in my book. Nós estamos a viver nos últimos dias da Terra, We are living in the last days of the world, como nunca antes. as never before. Se os cristãos estão a se preparar, aqueles que estudam a palavra de Deus, If Christians are prepare themselves, those who study the word of God, Satanás também, os seus anjos e seus amigos também estão a se preparar para a destruição da mente humana. Satan and his angel and his friends, they are also preparing themselves to destroy the human mind. Quando eu me converti e me tornei cristão, eu amo muito o livro do Grande Conflito. When I was converted and I became a Christian, I fell in love with the book, Great Controversy. Há um capítulo que diz a nossa única salvaguarda. There's a chapter that says our only safety, safeguard. Yes, Ok. É estar aos pés de Cristo. it's at the feet of Jesus. E vou dizer que a oração de um justo faz tremer o reino das trevas. And let me tell you that the prayer of a just man makes the darkness world tremble. Vamos procurar nos consagrarmos a Deus. Let's find to consecrate ourselves in Christ. Vamos fazer de Jesus o nosso amigo pessoal. Let's make Jesus our personal friend. Eu me lembro quando estávamos lá, era impossível tocar
só nas vestes de uma pessoa consagrada a Deus. I remember when I was on the other side, it's impossible, or it was impossible just to touch in the garment of someone consecrated to God. E todas as pessoas que nós matamos e que matávamos em países como Índia, em países como Coreia do Norte, onde não se trata de Deus, se você vai lá é morto. Às vezes Deus permitia a morte daquelas pessoas porque seria um testemunho para nós. Even for people that we could kill in places like India, Coreia do Norte. Korea, North Korea, where there were no much Christians, they were not consecrated to Christ. God allowed those to die because to serve as a testimony to others. E até quando eu me encontrei com Jesus, eu perguntei por que eu tinha curiosidade de por que o Senhor permitiu a morte dos teus filhos e você não fez nada. And when I had my encounter with Christ, I asked him personally, why did you allow the death of your children and you did not do nothing? Ele olhou para mim com um sorriso e depois com tristeza. He looked at me with a smile and then with a sad face. Se a semente, a resposta disse, se a semente não cair, não morrer, ele não pode produzir. And then he told me that if the seed does not fall and die, then it will not produce. Então importa que a semente morra para que depois produza novos frutos. So it's needed that the seed dies on the ground so that it can produce new fruits. Não tema. Melhor é com Deus do que sem Jesus. Do not afraid. Better with Christ than without Christ. E quando nós temos Cristo no nosso coração, nós temos paz. E quando temos paz, o medo desaparece de forma natural. And when we have Christ in our heart, we have peace. And when we have peace, the fear comes out of our heart. Eu sou testemunha disso. I am a witness of this. A última vez que os inimigos me atacaram, eles apareceram em forma de anjos no meu quarto. The last time that the enemies First attacked time. Primeiro. the first time that the enemies attacked me, they came in the form of angel in my room, inside my room. Eles me levantaram, me levitaram e meteram-me na parede e todas as coisas do quarto começaram a mexer. They paralyzed my body, they elevated me and put me against the wall, and everything around my room, everything inside my room was trembling. E no meu coração tremia. Eu também não sabia ainda como orar. And my heart was trembling because I also didn't know how to pray yet. E o Espírito me sussurrou na mente e disse, ora, chama o nome daquele Jesus que você aprendeu. The Holy Spirit spoke in my ear and said, call the name of that Jesus that you learned. E quando eu chamei em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para a minha salvação, eles desapareceram. And when I said, in the name of Jesus Christ who died on the cross for my salvation, these fallen angels, they disappeared. Não tema, se estiver diante de uma pessoa possessa, ou tiveres problema de ver coisas espirituais que só você pode ver, clame naquele momento a Deus. Deus é real e vai te aparecer. Do not fear. If you find yourself with a possessed person, or if you find yourself in a situation being possessed, do not fear. Claim the name of the Lord, and He will set you free. Eu aprendi a partir dessa experiência que o nome de Jesus Cristo, afinal, pode expulsá-los. And I learned through this experience that the name of Jesus Christ can certainly expel them. E o nome de Jesus Cristo pode me guardar em qualquer momento. And the name of Jesus Christ can save me at any moment. Que esse mesmo Jesus que morreu na cruz para a nossa salvação possa nos guardar e nos proteger. May this Christ who died on the cross for our salvation may keep us and save us. Quando o coração tiver a bater com medo, fale com Jesus, Pai, eu tenho medo. When your heart is pumping with fear, speak to God and say, Father, I am afraid. Então, se essa é a tua vontade, entregar a tua vida a Jesus e dizer, Senhor Jesus, me ajude e me guarda do espiritismo moderno, guarda a minha mente e quero entregar a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus, hoje e agora. If it is your desire that you want to say,
Lord, today I want to give my life to you. Come and keep me safe. I want to be out of the spiritism world. Take control of my life. Ter um encontro com Jesus não é garantia da salvação. Even encounter with Christ is not guarantee of salvation. A salvação consiste em estar em conexão diária com Deus. Salvation consists in being in a daily connection with Christ. Porque lembre-se que Jesus não paga o princípio, ele paga o fim. But remember that Christ does not pay the beginning, he pays the end. Então, se essa é a tua vontade, se você já era um obreiro autêntico e as circunstâncias da vida estão obrigadas a se afastar de Deus, hoje é o momento de tomar a tua decisão, dizer: Senhor Jesus, me ajude a andar contigo de novo. If it is your desire, if you were a dedicated layman and you have been astray, but you want to recommit yourself to the Lord, today is the time to say that, Christ, I want to recommit myself unto thee. Come and take control of my life. Então vamos levantar e falar com o Papai do So Céu. let's pray and talk to our Father in heaven. We can stand. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso sumo sacerdote, Our Father, our God, our Father, and our High Priest. muito obrigado por esta oportunidade. Thank you for this opportunity. Senhor, na tua palavra disseste: sem mim não podeis fazer nada. Oh God, in your word you say that without me you can do nothing. Assim como uma árvore, como um ramo não tiver ligado à videira, ele seca-se. And as a branch is not connected to the tree can get dry, Assim rogamos ao Senhor que derrame o Espírito Santo em nossos corações e nos ajude a conectarmos a Ti, Senhor. as well we plead, the Father, that you pour your Spirit to us, that we may be connected to thee, O Lord. E Senhor sabe que cada um aqui tem os seus problemas pessoais. And Lord, you know that each one of us has his own personal problems, issues. Nós rogamos ao Senhor Jesus, manifeste a Ele, mostre a Ele a evidência do Teu amor para com eles. We plead in Jesus' name, O Father, make manifest in their life. We plead, O Father, that you show your blessings, yourself unto their lives. Através do Espírito Santo, crie na mente de cada um aqui presente um reavivamento e uma reforma da verdadeira piedade. Through the Holy Spirit, O Father, create here a revival. E que o Espírito Santo transforme as nossas mentes e reproduza em nós a mente, o caráter e a personalidade de Jesus. And that the Holy Spirit transform our mind and create in us the character and the personality of Christ. Esse povo que levantou, eles levantaram para entregar a vida deles nas tuas mãos. These people who stood up, Father, they stood up to give their lives in Christ's hand. Então nós rogamos, Senhor Jesus, faça a tua vontade, manifeste a Ele que a tua glória, que o seu nome seja glorificado. So we plead, O Lord, may your will be done, manifest to them, and may your glory be manifested in their lives. Pedimos que abençoe todas as famílias aqui representadas. Bless every family that is here represented. Derrame o Espírito Santo no coração de cada um aqui presente para que possamos ser suas testemunhas. Pour out your Spirit in every heart here, O Father, that we may be your witnesses, Como prometeste. as you have promised. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen.